Ai, Pri, resolvi parar com a pílula e quero botar um DIU. Só que eu não sei que DIU colocar. Me falaram que existem vários tipos. Qual é o melhor? Essa é uma pergunta recorrente no consultório. E é isso que eu vou explicar pra vocês agora. Qual é o melhor tipo de DIU? Bem, primeiro a gente tem que entender quais os DIUs que existem. O DIU não é isso tudo não, tá, gente? Só pra vocês saberem. Esse aqui é o colocador. Ele vem numa caixa enorme, inclusive os pacientes entram em pânico. Mas o DIU mesmo é só issozinho aqui, ó. Ele é pequenininho. O nosso útero, só pra vocês saberem, uma pausa aqui, que o nosso útero tem o tamanho da nossa mão fechada. Cada mulher tem o útero do tamanho da sua mão. E o DIU, ele fica lá dentro, assim, ó, coladinho lá dentro. E aqui é o fiozinho do DIU, que quando a gente quer tirar, a gente puxa. Então vamos lá, DIU. Quais os tipos de DIU que existem? O primeiro DIU que surgiu foi o DIU de cobre, que é o classicão, mais antigo. O DIU de cobre, ele dura 10 anos, até 10 anos. Se a mulher quiser tirar antes, ela pode tirar. E ele só tem cobre. E ele funciona como? Causando uma irritação no endométrio, um ambiente inóspito para o espermatozoide e alterando também o muco do colo do útero, o muco cervical. Então, o muco do colo fica muito espesso e o espermatozoide não consegue entrar e subir e chegar até lá no óvulo. Então, ele impede a chegada do espermatozoide. Se ainda assim esse espermatozoide conseguir atravessar esse muco mais difícil dele nadar, é como se ele estivesse nadando numa piscina de gelatina, sabe? Uma coisa assim mais dura, mais difícil. Se ainda assim esse espermatozoide conseguir chegar, o ambiente uterino, o cobre irritativo, ele não consegue nadar ali, ele morre. E não consegue chegar até o óvulo para fecundar. Então, o DIU de cobre, ele age basicamente impedindo que o espermatozoide consiga chegar até o óvulo. A mulher continua ovulando normalmente, ou seja, o ciclo da mulher não é interrompido. Os ovários continuam funcionando e ela continua liberando óvulos normalmente. Tanto que a mulher menstrua também normalmente, ok? A eficácia dele é muito alta. A eficácia de todos os DIUs é muito alta, entre 0,8% a 1% de falha. O que é bem baixo comparado com a pílula, que chega a 15%, 20%. Na camisinha, por exemplo, o método natural chega a uma falha muito alta. Então, o DIU é um método considerado bem seguro. Então, o primeiro que a gente tem é o DIU de cobre. Sem hormônios, dura até 10 anos, impede o espermatozoide de chegar até o óvulo e a mulher continua ovulando, não tem nenhum tipo de ação hormonal. O segundo tipo de DIU que surgiu logo na sequência foi o Mirena. É um DIU hormonal. Por quê? Algumas mulheres, por causa do cobre, sangravam muito. Pelo cobre ser um pouco irritativo, aumentava realmente o sangramento, a cólica, o ambiente uterino ficava mais incomodado e as mulheres custavam a se adaptar. Qual foi a ideia que eles tiveram? Bem, vamos fazer de uma forma que o ambiente uterino não fique tão irritado assim. Vamos botar para esse DIU liberar uma quantidade de progesterona, que é um hormônio que estimula o endométrio, para que a gente fique ali com o endométrio sem estar irritado. E esse é o objetivo do Mirena, foi assim que o Mirena surgiu. Então, o Mirena é um DIU que tem hormônio, que o objetivo é agir nesse endométrio para não irritar como o cobre fazia. O objetivo desse hormônio não é também impedir a ovulação, ou seja, os ovários também continuam funcionando, a mulher continua ovulando, porém, a ação desse DIU no endométrio, que é a parte de dentro do útero, né, na camada interna no endométrio, a ação da progesterona na camada de dentro do útero causa menos irritação, mas também faz com que esse endométrio não descame durante a menstruação, por causa do estímulo local da progesterona. Então, com esse DIU, apesar da mulher continuar ovulando, ela não vai menstruar, na maioria das vezes. É claro que cada mulher é uma, né, gente? Então, para algumas mulheres, 70% das mulheres, mais ou menos, vão entrar em amenorreia, ou seja, vão parar de menstruar. Outra porcentagem vai continuar menstruando um pouquinho, de vez em quando, entendeu? Mas o objetivo desse hormônio não é chegar no ovário e inibir a ovulação. A mulher vai continuar ovulando. O anticoncepcional age assim, inibe o ovário de funcionar. Você toma uma pílula que deixa você em linha reta. Você não tem os ciclos. Então, mesmo com o Mirena, a mulher continua ovulando. Quem bota o Mirena, por exemplo, para ter os benefícios de TPM e tal, não vai ter a princípio. Porque os ciclos continuam. O sobe e desce hormonal feminino continua. O que não acontece é só a descamação do endométrio,
pela ação da progesterona local, ok? Só que, mesmo assim, um pouco dessa progesterona acaba sendo absorvida. Por mais que a gente tenha uma dose baixa de ação local, um pouco dela acaba sendo absorvida pelas células do endométrio e caindo na corrente sanguínea. Então, sim, existe um efeito que pode ser sistêmico e algumas mulheres, sim, têm efeitos colaterais por causa dessa progesterona, mesmo em dose baixa. Acredita-se que o Mirena, com essa absorção pequena, em 10 a 15% dos ciclos, ela inclusive não ovule. Então ela ovula na maioria das vezes, às vezes aquilo absorve um pouco mais, dependendo de N fatores da mulher, de alterações tiroidianas, de estresse, de atividade física, você absorve mais ou menos essa progesterona local. Quando você absorve um pouco mais, pode ser que não ovule nesse mês, mas é em torno de 10 a 20% dos ciclos, não é frequente isso acontecer. Então, algumas mulheres vão sentir sim os efeitos dessa progesterona sistêmica. Vão ficar inchadas, vão ter mais acne, né? Então, algumas mulheres não vão se adaptar completamente ao Mirena. Pensando nos prós e contras desses dois, surgiram mais outros dois DIUs. O DIU de cobre com prata, que a ideia é que a prata é menos irritativa para o nosso organismo. O ser humano ele se adapta melhor com a prata. E aí seria um DIU menos inflamatório. E ele não faz com que você menstrue tanto e não sinta tanta cólica. Então, depois do de cobre, surgiu o de cobre com prata, que inclusive é o que eu tenho colocado mais no consultório, porque dá menos reação inflamatória, dá menos irritação. O fluxo não aumenta, não afeta o fluxo, não dá muita cólica. Então surgiu de cobre com prata e continua com o benefício de não ter nenhum hormônio. E surgiu também o Cailina, que é bem novo agora, que é um mini DIU, digamos assim. É um Mirena com uma dose cerca de 5 vezes menor de progesterona. Tem essa vantagem de você ainda não menstruar ou menstruar muito pouco, mas com uma dose bem baixa. Ou seja, aquela ação local ali do DIU, da progesterona, é bem mais baixinha, então faz com que a absorção sistêmica dele seja muito menor. Ou seja, se com o Mirena você só não ovulava, essa absorção era em torno de 10 a 20%, com o Cailina a chance dessa absorção ser ainda menor, talvez 3, 5% de absorção sistêmica, mas com a vantagem de ainda assim você não menstruar ou menstruar muito pouco, né? Então, nós temos hoje basicamente esses 4 tipos de DIU. O DIU de cobre, o DIU de cobre com prata, o DIU Mirena, hormonal, primeiro que surgiu, e o Cailina com uma dose um pouquinho, 5 vezes mais ou menos, bem menor do que o Mirena. Qual desses é o melhor? Então, depende, né, gente? Depende da paciente. Se a paciente tem problemas menstruais, se ela tem uma endometriose, se ela tem uma dismenorreia muito grande, talvez para ela seja melhor sim o Mirena. Não menstruar, talvez para ela seja interessante. Se ela não quer menstruar só porque ela não quer menstruar e quer uma dose baixa hormonal, o Cailina. Se essa mulher não quer nenhum hormônio no corpo dela, quer ficar totalmente livre de hormônios, o DIU de cobre com prata pode ser uma opção. E se a mulher não tem nenhum problema menstrual, menstrua pouquinho e quer uma contracepção a longo prazo, o de cobre puro talvez seja excelente, porque dura 10 anos e se essa mulher não tem nenhuma questão com irritação uterina, é uma boa opção. Então, o melhor é o melhor para cada um, de acordo com suas crenças, inclusive, com as fases da vida da pessoa, com o organismo daquela pessoa. A gente tem que entender que o que funciona para 70%, de repente para 30%, 20%, 5% das pessoas não vai funcionar. Por isso que eu falo, também não precisa ficar muito estressada se por acaso você colocar um DIU e não se adaptar a ele. Tudo bem, faz parte, é só tirar e colocar um outro. A gente tenta. Ai, mas é 5 anos? Sim, mas a gente pode tirar a qualquer momento. Então, muitas vezes a gente não tem como saber se vai ser o melhor, se vai dar certo, se vai sangrar ou se não vai, se não experimentar. Né? A medicina é muito assim. Às vezes a gente tenta o melhor, mas nem sempre vai ser para todo mundo. Então, o melhor DIU para cada mulher. Qual é a fase da vida, qual é a crença que ela tem, o que ela quer, o que ela acha melhor, se ela tem alguma doença que precise, cuja menstruação seja uma coisa que atrapalhe ela, se ela tem um fluxo intenso, se ela gosta de menstruar ou não. Então, isso é respeito, empatia e individualização. A gente informa
Damos todas essas informações para que cada mulher seja capaz de escolher, junto com seu médico, o que é melhor para si. Espero ter ajudado com esse vídeo. Um beijo!